A questão do tarifaço, e acho que essa é uma discussão super importante, e é importante também essas questões levantadas. Eu também não tenho nada, a minha opinião não interessa aqui, mas eu sou radicalmente contra a emenda parlamentar. Nós vamos discutir o orçamento, esse é o grande momento da vida parlamentar. Em todos os países é assim, é uma grande discussão orçamento. Aqui parece, né, que a discussão vai empurrando, fora de prazo e por aí vai. Mas o que interessa, vamos voltar à questão do tarifaço. Foram levantados, por exemplo, o deputado Quinal levantou, olha, é um pretexto falar de Bolsonaro, Suprema Corte. A questão é que os Estados Unidos querem impor retaliações, ou tarifaço, ou sanções. Alguns chegam a falar, olha, isso parece um bloqueio econômico. Estou usando a expressão de grandes empresários brasileiros, o caso da Embraer, por exemplo, que é algo inaceitável, intolerável. Não consegue ganhar a concorrência com a Embraer e quer ganhar usando uma linguagem futebolística, puxando no tapetão, né? E como é que fica, então? Porque o Brasil vai mudar, o mundo está mudando, né? É bom lembrar que até 1820 as grandes potências do mundo eram a Índia e a China. Não vamos imaginar que fosse a Inglaterra, a França, e muito menos os Estados Unidos, que estava independente há cerca de 50 anos. Então o mundo está voltando a ser, provavelmente 200 anos depois, o que era no primeiro quartel do século XIX. Bem, mas o mundo está mudando, isso é inegável, os dados econômicos mostram isso. Então. Isso não significa nós ficarmos submetidos, o Brasil, agora a China, fala que tem comunismo aqui, e essas bobagens do gênero. Eu pergunto ao deputado e depois pergunto ao deputado Kim também. E agora, então? O presidente nomeou Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, ministro da Defesa, ministro da Indústria e Comércio, para fazer essas negociações. Tem a questão dos empresários, etc, etc. Mas como é que as tarifas vão vir? Qual o valor, qual a porcentagem, não sabemos, mas virão. E vai ter de se readequar o comércio do Brasil com os Estados Unidos. Isso é inevitável. E a partir dali, o que nós podemos projetar? Vocês ensinaram em certo momento, acho que o Tolkien também, que o Brasil não tem projeto, não sabe para onde vai. Os grandes países do mundo sabem para onde vão. Você citou de passagem, ensinou que era, por exemplo, Coreia do Sul. Já tinha um projeto, né? A questão da educação que você destacou, por exemplo. O Brasil não tem projeto, ao menos na minha leitura, não sei como o deputado... para aí, o que nós vamos fazer agora? Quer dizer, o tarifaço não pode ser uma oportunidade para a gente repensar o Brasil, as nossas relações comerciais, como nos colocarmos no mundo e não ficar só num discurso vazio, aquele nacionalismo do Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, de restabelecer o Tupi-Guarani como língua nacional. Quer dizer, a gente tem esse problema também, né? A gente tem aquele Pacheco, que era um personagem dos anos 80 da propaganda, né? Aquela Copa do Mundo, pachequismo, o Brasil é o melhor país do mundo, né? Como é que fica isso? Quer dizer, como é que nós podemos aproveitar esse momento para dar um passo adiante? Nós temos uma possibilidade, eu diria, que pode ser rápida, que é o acordo União Europeia-Mercosul. Que também faz tempo, né? Faz tempo, depois de 20 anos foi feito um acordo, aí a União Europeia, sem consultar o Mercosul, fez a famosíssima side letter, e que acrescentou pelo menos uns 3, 4 itens inaceitáveis, como compras governamentais, né? Eles queriam controlar se nós controlávamos ou não a crise climática a partir deles, mas também foi negociado. E agora o Brasil é o presidente para tempo e este final de ano, né? Esse semestre. Então, eu avalio que por causa da Europa também, porque tem problemas, um acordo internacional sempre terá problema. Você tem as cláusulas ofensivas e as defensivas, né? Então é um jogo difícil. Então eu avalio que isso pode dar uma oportunidade, eu diria, rápida, pode não ser, digamos, em cifras significativas, porque vai começar, isso vai sendo ajustado, mas essa é uma oportunidade. A outra é o próprio BRICS, né? Porque já que estamos sendo, eu diria, bucha de canhão, né? Para falar um termo bem popular, em decorrência da disputa, esta sim, figadal entre Estados Unidos e China, vamos nos lembrar que quando o Trump colocou a tarifa para 125% para a China, a resposta que a China deu foi a mais dura possível. O que a China respondeu? Nós estamos preparados para qualquer guerra. Quer dizer, isso não é um exagero retórico. Se tem alguém que não faz exagero, é exatamente o chinês, né? Pela sua cultura, pela sua postura. Enfim,
Então eu acho que nos BRICS, porque inclusive nos BRICS vieram mais 5 ou 6 países. Isso. Né? Então ali me parece que nós não vamos voltar tanto na história para fazer escambo e fazer troca, mas eu diria, como o que o Trump não admite que a troca entre os BRICS sejam por moedas nacionais. Então, eu acho, por exemplo, que a circunstância da Rússia em guerra com a Ucrânia, porque a Rússia pediu, né, para participar da OTAN, lá atrás, não deixaram. Mas eu acho que a Rússia, quem apostou que ela iria quebrar com a guerra, errou feio, né? Ela tem pleno emprego. A Rússia está crescendo. Então, eu acho que o Trump vai fazer uma grande aliança mundial. Não necessariamente contra ele, mas a favor jamais. A ponto do Japão estar procurando, a Coreia do Sul está procurando se movimentar. Então, o mundo está se movimentando. Então, eu acho que a diplomacia brasileira vai jogar um grande papel. Quanto a projeto, é difícil falar, o Brasil não tem projeto. Eu acho que segmentos, forças políticas, cada um tem o seu projeto. Porque hoje, por exemplo, eu acho que são resultados concretos, né? O índice de Gini é o menor desde que começou a se medir, se não me engano, foi em 2012. Nós temos a menor taxa de desemprego desde 2015, quando a Dilma chegou no pleno emprego. Nós temos a maior massa salarial da história do Brasil. Nós temos mais de 100 milhões de brasileiros trabalhando. Enfim, dentro da correlação de forças, o governo Lula vai bem. Qual é o projeto? O Kim abordou e eu ainda não tinha comentado, mas eu tenho projetos mais imediatos que têm consequência estratégica para o país. A previsão de renúncia fiscal para esse ano é de 800 bilhões. É mais do que a soma do orçamento da saúde, da educação e da assistência social. E se colocar Minha Casa, Minha Vida e também... Tem mais um, agora me escapou. Somando todos esses orçamentos, passa apenas 100 bilhões da previsão da renúncia fiscal. A discussão tributária no Brasil, nós temos que fazer urgentemente. Para mim, não tem exemplo pior do que a tributação sobre o capital próprio. É a coisa mais louca que pode imaginar. É só um exemplo que eu quero dar. Mas o que é? Um grande empresário, muito dinheiro, ele tem uma empresa, ele coloca, digamos, 100 milhões do bolso dele naquela empresa. Aí ele vai receber os juros, está em lei, de como que ele tivesse tomado empréstimo. Por isso que a taxação do capital próprio. Ele recebe aquilo que ele não fez. É uma loucura. Enfim, então a injustiça tributária, eu acho que este é um debate que o Congresso deveria, a mídia, enfim, o Brasil inteiro tem que discutir isso. Porque a tese é simples, quem ganha mais tem que pagar mais, para mim. Sim. Pode não gostar, mas vai ter que pagar. Senão, não financia, digamos, a educação. Vou dar um exemplo, a educação. O Brasil, a partir do Lula, e agora nós estamos, enfim, o Lula sozinho fez mais do que todos os ex-presidentes juntos. Quem frequenta o Instituto Federal, o Instituto Técnico, assim, chamado mais antigamente, tem o PISA, que é aquele exame mundial para medir a qualidade do ensino. O Brasil está lá embaixo, mas se colocar somente os institutos federais, a gente está ali muito próximo, equiparado à Coreia do Sul, que teve um déspota esclarecido que apostou muito em educação. Então, nós temos, digamos, aquele tipo de Brasil que já deu certo. O Instituto Federal, para mim, é um desses. Eu acho, por exemplo, que as estatais brasileiras, eu sou a favor de ter estatais em áreas estratégicas. Você falou do setor energético. Bom, a privatização
da Eletrobras é uma empresa que valia já naquela época mais de 400 bi, e quem ficou com ela gastou menos de 40 bi. Ganharam 400 de graça, fora a antecipação da autorização, da concessão de funcionamento, sim. Que dura 30 anos. Ganharam um tri naquela brincadeira. Mas deixa só, eu acho que essa é uma questão que nós vamos um dia discutir melhor, deputado, essa questão da estatização e desestatização, que é uma questão bem polêmica, e quais são os setores que deve ter ou não deve ter setor algum com a presença do Estado, os valores, mas só para não perder o gancho, porque nós também estamos indo para o final, eu queria passar para o deputado Kim, é uma pergunta otimista, justamente esse gancho. O tarifaço, quer dizer, não pode ser uma oportunidade de a gente repensar o Brasil e a gente estar preparado para... Porque é bom lembrar que guerra comercial sempre teve, né? Nós vamos encontrar na antiguidade guerra comercial, mas agora nós estamos vendo uma coisa meio anômala e surpreendente, né? Da forma como está sendo encaminhado, porque não é pelas regras tradicionais, diplomáticas, comerciais em relação ao Brasil. Inclusive não há um problema comercial dos Estados Unidos com o Brasil, já que é uma balança superavitária fabulosa dos Estados Unidos. Mas não é aproveitar e a gente nos reposicionar internamente e externamente? Olha, Vila, primeiro que eu queria que tivesse mais uma hora só para comentar o que o Arlindo acabou de falar. Mas tentando, né, resumir o máximo, né? Eu não acho que a sua pergunta tenha sido só otimista. Eu acho que chegou no nível de utópica, né? De achar que um momento de crise como esse, imposto pelo tarifaço, vai fazer o Brasil, suas forças políticas, seu setor privado, refletir sobre um projeto de país. Não deveria? Deveria, com certeza. Agora, não vai. O Arlindo acabou de falar aqui sobre... Ele falou, olha, tem projeto, né? O governo do Lula tem projeto, os projetos estão sendo conduzidos. O governo federal não tem projeto, o Congresso Nacional não tem projeto. O único que tem projeto é quem não deveria, que é o Supremo. Que os ministros adoram dar entrevistas sobre modelos econômicos, políticas públicas. O Barroso já falou sobre vários modelos, vi palestras deles internacionais com várias sugestões de políticas públicas dele, que ele não deveria conceder porque ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o único poder, né, que tem projeto é aquele que não deveria ter. Do outro lado... lindo. Agora você vai ouvir. Eu ia te fazer uma pergunta para você. Você vai ouvir. Não. Vai, tranquilo. E ele citou agora um ponto que eu concordo, que são os privilégios tributários de 800 bilhões de reais. Mas veja, isso só reforça o meu argumento de que o governo federal, o governo Lula, não tem projeto. Por quê? Quando o Lula 1 pega o país, os privilégios tributários eram 1,6% do PIB. Quando Dilma entrega o país, esses privilégios estão em 6,3%. Ou seja, quem criou esse monstro multibilionário dos privilégios tributários foram os governos petistas. E veja, também não dá para se falar dos 800 como se os 800 fossem o dinheiro diretamente para os mais ricos, porque as duas maiores renúncias tributárias que a gente tem, o primeiro é o Simples, ninguém vai mexer no Simples. O segundo são as deduções do Imposto de Renda, de Saúde e Educação, ninguém vai mexer nisso também. Então, o quinto lugar são as renúncias para as entidades de assistência social, ou seja, justamente as entidades que agem onde o Estado falha, onde o Estado deveria atuar, e elas suprem isso. Então, também não vai ser mexido nisso. Estão me chamando mais 30 segundos. Se a gente for colocar na ponta do lápis do que de fato a elite recebe desses privilégios, tá ali entre 150 e 200 bilhões de reais, que eu topo discutir, que eu topo acabar. Mas assim, quem iniciou isso com essa visão de mundo foi justamente os governos petistas, que criaram, ampliaram e prorrogaram esses privilégios que agora eles dizem combater. Agora deixa eu só